Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando o nosso maravilhoso assunto de poderes administrativos, meu aluno e minha aluna, e eu já deixei aqui tudo certinho, as marcações, para que nós não esqueçamos do assunto ao longo em que vamos tratando deste, ok? Só fazendo aquela revisão, são 6 poderes administrativos, sempre, né, orientados, digamos assim, pelo poder-dever de agir da administração pública, sendo o poder vinculado e discricionário, regulamentar ou normativo, hierárquico, disciplinar e de polícia. E agora, meu aluno, eu vou estar falando de um poder deveras polêmico, principalmente se você está fazendo provas da CESP, que é o poder regulamentar e normativo. Meu aluno, o direito administrativo, ele não é codificado. O que isso quer dizer? Você não vai achar uma lei gigantesca que abarque todo o direito administrativo ou a maioria dele. Diferente, por exemplo, do direito constitucional, que você tem como fonte total ali de estudo a Constituição. Tem coisas no direito constitucional que extrapola a Constituição? Tem, mas a base está na Constituição. Como, por exemplo, o processo penal, que você tem um Código de Processo Penal, o direito penal, que você tem um Código Penal, o direito tributário, que você tem um Código Tributário Nacional e a Constituição. O direito administrativo não. Você tem um emaranhado de leis, como 8.112, 8666, 8429, 9784, 6170 e várias outras, emaranhadas e costuradas por um monte de doutrina e jurisprudência, além de princípios, ok? Então, meu aluno, é muito comum ver várias situações conflitantes no direito administrativo, mas como esse curso é direcionado para CESP, eu vou estar falando aqui para vocês de CESP. Ricardo, então quer dizer que eu vou fazer FCC para fechar essa aula? Não, porque eu também vou estar falando aqui a diferença que algumas outras bancas podem trazer. Beleza? Show de bola. Vem para cá, vamos para a tela. Meu aluno, o poder normativo ou regulamentar é a atribuição que a administração pública possui de editar atos gerais. E vem para cá. Meu aluno, esses atos gerais também são chamados de atos normativos, porque eles contam com generalidade e abstração. São atos gerais, ok? Então, basicamente, vamos colocar para frente, seria o poder que a administração pública tem de editar atos normativos, né? Que seriam atos gerais, beleza? Só que aqui, meu aluno, nós entramos numa celeuma um pouco difícil. Por quê? Porque atos normativos, nós veremos que eles são regulamentos, instruções normativas, resoluções, alguns doutrinadores falam que putaria, né? E aqui você tem uma outra característica que já você vai ver e eu já te falo. Mas podemos falar aqui que são atos normativos que são gerais, ou seja, eles não são destinados a apenas uma pessoa, eles contam com generalidade e abstração. Ok? Tranquilo, show de bola. É regulamentar e complementar as leis de modo a dar fiel execução a elas. O que é que isso quer dizer, meu aluno? Ouça com atenção. Em regra, o poder regulamentar e normativo não inova o ordenamento jurídico. Como assim, Ricardo? O poder regulamentar ou normativo não cria lei, porque isso é competência do poder legislativo, que é um poder do Estado, e não do poder regulamentar ou normativo. O poder regulamentar ou normativo, em sua enorme maioria, e você já vai ver, tratam-se de atos secundários, porque a lei vai ser uma fonte primária e os atos normativos, o poder normativo, vai pegar essa lei e de maneira secundária vai detalhar e regulamentar, dar a sua fiel execução. Como assim, Ricardo? Não entendi. Vou lhe dar um exemplo concreto, meu aluno.
Eu, na minha função, que eu sou analista de recursos humanos da Câmara de Londrina, me deparei com a seguinte situação. A lei fala o seguinte, que a licença para tratamento de saúde da família só pode ser concedida quando a presença do familiar neste tratamento for considerada indispensável. E acabou. É isso que a lei traz. Como é que vai se valorar essa indispensabilidade do familiar? Isso caberia ao regulamento. Deveria haver um regulamento, né? Em muitos lugares existem, que fala o seguinte, olha, será indispensável na situação tal, situação tal, situação tal. Perceba que esse poder regulamentar ou normativo, ele não está inovando o ordenamento jurídico, ele está apenas explicando, detalhando o que já está normatizado em lei. Ok? Tranquilo, show de bola. E o principal instrumento do poder regulamentar ou normativo é o decreto, que para muitos doutrinadores se confunde com regulamento. É por isso que este é chamado de poder regulamentar ou normativo. E agora, meu aluno, vem para cá, é que vem a polêmica. Como eu já falei, não pode a autoridade administrativa inovar no ordenamento jurídico, possui uma natureza derivada ou secundária, coloquei secundária aqui, mas anote que é secundária ou derivado, ou vice-versa, pois ele somente é exercido com a base numa lei já existente, e aí vem o tal. A questão dele ser ou não privativo do chefe do Poder Executivo. Ricardo, quem são esses caras? Presidente da República, governador e prefeitos. São chefes do Poder Executivo. E por que isso aqui é polêmico, meu aluno? Pelo seguinte, alguns doutrinadores e algumas bancas, como a FCC, em alguns casos, não consideram como sinônimos regulamentar e normativo. Eles separam. Como se o poder regulamentar ele fosse privativo do chefe do Poder Executivo e o poder normativo fosse exercido por chefes ali normais da administração pública, quando fosse fazer uma resolução, uma portaria, uma coisa do tipo, ok? Mas veja, meu aluno, que para a CESP isto é sinônimo. E agora eu te trago aqui 3 questões da CESP que vão explodir a sua cabeça. Vem comigo. Questão número 1, todas as 3 de 2017. É isso mesmo. Vamos lá. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios. Da União, presidente. Dos estados, governadores. Do DF, também governador do Distrito Federal, né? E municípios, os prefeitos. Ou seja, considerando que o poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo. Essa questão está o quê? Certa. Beleza. Vamos para a segunda questão. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para participação de servidores em concurso de promoção. A respeito dessa situação hipotética, julguem o item seguinte. A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder regulamentar. Aí você fala, é claro que está errado, pois a própria CESP falou que o exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo. E José não é chefe do Poder Executivo, José é chefe do setor de recursos humanos. Então essa questão está certa. Mas como assim, meu Deus? Eu também não sei. A CESP ela faz uma confusão e ela não se posiciona, causando a famosa jurisprudência cespiana. Ricardo do céu, o que eu faço então? Vou lhe dar uma dica. Usa
esta definição aqui. E perceba, meu aluno, que nas duas ela falou poder regulamentar. Se aqui falasse poder regulamentar e aqui embaixo poder normativo, poderia dar a entender que a CESP faz a diferenciação. Mas não, a CESP considerou certa duas questões antagônicas. O que fazer? Eu seguiria essa aqui, que é privativo do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque é mais aceito pela doutrina majoritária e porque, se eu não me engano, essa prova com essa questão aqui foi em meados de abril, maio, e essa prova foi em novembro, ok? Então essa questão é mais recente. Sendo mais recente, pode-se entender que é a última posição da banca. Em 2018, 2019 e 2020, a CESP não fez mais nenhuma questão que a gente possa ter uma ideia do que a danada quer. Então, o que eu lhe digo para você levar para a prova? Vai fazer prova CESP? Leva que o exercício do poder regulamentar, que seria sinônimo de normativo, é privativo do chefe do Poder Executivo. E se a CESP considerar errada, você cata essas duas questões, faz um recurso Maravigold e manda na fuça da CESP, que com certeza essa questão vai ser anulada. Continuando, a administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas, exerce o denominado poder regulamentar. Aí você fala, claro que está certo. Está criando aqui limitações administrativas, atos normativos, atos gerais, certo. Errado. Meu Deus, Ricardo, por quê? Criam. Não cria. Detalha. A administração pública não tem esse poder de criar nada por meio dos atos normativos, apenas detalha o que já é existente. Meu aluno, veja que neste caso, algumas bancas como a FCC consideram isso aqui como duas coisas diferentes, como se o normativo se aplicasse a José, chefe dos setores de recursos humanos, e o regulamentar se aplicasse a quem efetivamente aplica regulamentos e decretos, edita, que seria o chefe do Poder Executivo. Mas a posição da CESP é essa. Eu já vi um aluno dizendo o seguinte, já sei o que fazer. Não importa a questão de poder regulamentar normativo, eu vou deixar em branco. E eu digo que isso está errado. Leve para a prova, CESP e SEBRASP, que o poder regulamentar e normativo é privativo do chefe do Poder Executivo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E lembre-se, poder disciplinar não cria nada. Tá bom? Vamos para frente. Mas, meu aluno, lembra que eu falei que em regra não inova, em regra não cria, em regra não sei o quê? Porque para esta regra existe uma exceção, que são os decretos autônomos. Os decretos autônomos, meu nobre aluno, está na Constituição Federal, no artigo 84, duas situações em que o chefe do Poder Executivo, aqui sim, chefe do Poder Executivo, só como aprofundamento, o próprio artigo 84, em seu parágrafo único, traz que pode ser essa atribuição delegada para ministros de Estado, Procurador-Geral da República e para Advogado-Geral da União. Mas isso aqui é direito constitucional. O que você tem que saber é quais são esses danados do decreto autônomo e o que é que eles significam. Os decretos autônomos são atos primários. Como assim, Ricardo? São atos que inovam o ordenamento jurídico. Percebe, então, que existe um tipo de decreto que foge à regra que não inova, porque este inova. Só que são apenas para duas situações, que é organização da administração pública, e não é só isso, tá? Tem mais coisinha, e extinção de cargos públicos vagos. E agora eu vou ler para você aqui, para você pegar a manha. Olha só. Dispor mediante decreto, privativamente, tudo que eu falei,
organização e funcionamento da administração federal, porque aqui está falando da Constituição Federal, isso aqui é extensível pelo princípio da simetria a estados e municípios para o chefe do executivo destes entes, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Vem para cá. Ou seja, meu aluno, você tem essas três coisas na administração pública. Pode o presidente, por meio de decreto, botar isso aqui, isso aqui. Pronto. Ele não pode nem criar, nem extinguir órgãos públicos e nem aumentar despesa com esse ato. Meu aluno, não confunda com medida provisória. Medida provisória é outra coisa na situação do processo legislativo, ok? Aqui eu estou falando de decreto autônomo. Lembre-se que quando o governo Bolsonaro assumiu, teve a famosa medida provisória da organização administrativa, que diminuiu ministérios, criou superministérios, Ministério da Economia, blá, 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 blá. Não foi feito por decreto autônomo, foi feito por medida provisória que até 6 meses depois foi convertida em lei. Porque por decreto autônomo ele não poderia extinguir ou criar órgãos públicos como são os ministérios, por exemplo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E a outra, meu aluno, é a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ou seja, Ricardo, eu tô lá no meu cargo público. Pode então o presidente extinguir meu cargo? Não. Agora, Ricardo, a lei criou 10 mil cargos para a PRF. E hoje você tem, eu não sei se é isso aqui, tá? Tô chutando. E hoje você tem 6 mil cargos ocupados. Então você tem 4 mil cargos vagos. O concurso da PRF que vier a existir só pode prover esses 4 mil. Ou então, se aposentar, morrer, exonerar alguém daqui, pode ser mais gente. Mas no máximo vão ter 10 mil PRFs. Só que estes cargos vagos, se a administração pública julgar que eles estão lá só por cumprir tabela, que eles não têm função, podem ser extintos, o que limita a possibilidade de fazer novos concursos. Então a administração pública, por meio de decreto autônomo, pode apenas extinguir cargos públicos quando vagos. Não pode criar cargo público por meio de decreto autônomo. Pode apenas extinguir quando vagos. São as únicas 2 exceções. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vem pra cá. Poder hierárquico. Meu aluno e minha aluna, eu vou até escrever aqui embaixo, ó. Poder hierárquico. Antes de tudo, meu aluno, eu quero que você ponha na cabeça uma coisa. Hierárquico. O que é hierarquia? É a possibilidade de eu mandar no brother. Acabou. É o escalonamento da administração pública para, com meio ali de ordem, tudo, né, poder atingir seus objetivos. Importante. O poder hierárquico, lembrando que todos esses poderes aqui estão na função administrativa, como eu falei, né? O poder hierárquico, ele é eminentemente interno. Como assim, Ricardo? Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. E para o órgão existe hierarquia? Sim, porque órgãos são frutos da desconcentração. Eles são parte da estrutura interna do ente ou entidade que o desconcentrou. Logo, existe hierarquia. Porque o poder hierárquico é apenas interno. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, meu aluno, existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta? Não, não existe hierarquia. Existe supervisão ministerial, tutela administrativa. Existe hierarquia entre pessoa jurídica A e pessoa jurídica B? Não, não existe hierarquia. Existe hierarquia entre administrador e administrado? Não, não existe hierarquia. Existe o poder de polícia que pode causar para o administrado uma submissão àquela lei. Como, por exemplo, um sinal vermelho você tem que parar. Mas não é bem uma hierarquia, porque a hierarquia ela é interna. Ok? Então, vem para cá.
Poder de estruturação interna, caracterizado pela existência de níveis de subordinação existentes entre os órgãos e agentes da administração pública. Não existe hierarquia em pessoas jurídicas distintas, porque vai ser externo. Poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, tem os freios e contrapesos, não vai haver hierarquia. Administração pública e administrados, como acabei de falar. Administração direta e indireta, também não vai haver hierarquia. Ok? Só que da hierarquia, meu aluno, surgem duas coisas interessantes, que é a avocação e a delegação. Vou botar aqui. Do poder hierárquico surge a avocação e a delegação. Lembre-se que o poder é irrenunciável, mas ele não é indelegável, né? Delegação. Tá bom, Ricardo. E o que é a vocação? Basicamente, a vocação é o seguinte: quer a coisa bem feita? Faça você mesmo. A avocação só pode ser feita para órgão de hierarquia inferior, não para de órgão de hierarquia inferior. Você é o A e você tem uma hierarquia com B. Então você pode avocar a competência de B. Ok? Quer a coisa bem feita, faça você mesmo. Mas, meu aluno, B está aqui para fazer as atribuições de B. Se você ficar avocando tudo que ele faz, para que existe B? É por isso que a vocação ela é excepcional, temporária e por motivo justificado e relevante. Não é qualquer coisa que você pode avocar, deixa o cara fazer o que ele tem que fazer, ele tem que aprender. E quando eu falo cara, é porque pela teoria do órgão, o agente pode ser considerado ali uma expressão do órgão público. Ok? Então preste atenção nisso aqui, né? A avocação apenas pode acontecer de órgão inferior para superior. Ou seja, mas não é o algo inferior que entrega o superior. É o superior que puxa do inferior. Quer a coisa bem feita, dá um pedalo e faz você mesmo. Enquanto, meu aluno, que a delegação, ela pode, é o caminho inverso. Em vez de pegar, você delega uma atribuição que é sua. E você delega uma atribuição para órgão de hierarquia igual ou inferior. Ou seja, meu aluno, você pode delegar para um órgão de hierarquia igual à sua. E a delegação é muito mais usual e muito mais aceita na administração pública. Ok? Então ela não é tão restrita quanto a vocação. Lembre-se que quando você delega algo, você delega a execução, não a titularidade. Ou seja, se coleguinha fizer merda, a culpa é tua. Porque a titularidade é sua. Você delega a execução. Ok? Então a delegação ela tem essa característica. Ela é o contrário da avocação, menos restrita que a vocação tem que cumprir todos esses trâmites. A delegação também, ela não tem um prazo efetivamente determinado, mas diz que não pode ser para sempre. Tem várias situações de delegação que não tem por que ser estudadas aqui. São mais estudadas aí na Lei do Processo Administrativo, a 9784, bem como a vocação. E para aprofundar, meu aluno, eu vou trazer aqui uma situação que está na lei, vem para cá, 9784, peculiarmente ali de 99, de 99, ali no artigo 13, que vai falar o seguinte, que são os atos que não podem ser delegados. Só vou falar rapidamente. Se você não entender, não tem problema, porque quando tratarmos da lei 9784 e 99, vamos nos debruçar sobre isso. Não podem ser delegados atos de competência exclusiva, que são apenas de uma pessoa, de um órgão, de um agente, não podem ser delegados, porque eles são exclusivos. Edição de atos normativos, porque a edição deles é definida por lei, quem pode editar. E a decisão de recursos administrativos. Se tem um recurso administrativo, é você que tem que responder, você não vai delegar para o coleguinha. Então, esses 3 atos não podem ser delegados. Ok? Tranquilo? Vimos, então, regulamentar e normativo e hierárquico.
Então é isso, meu aluno. Espero que você tenha gostado. Faz questão, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez. Valeu, falou e até mais.